Olá, hoje a gente vai ter uma aula aí de introdução à pantomima, trabalho de pesquisa já de alguns anos aí do ETAC, e eu vou estar compartilhando com vocês aí nos próximos minutos essa aula de pantomima, uma aula introdutória, um resumo do que é pantomima e de quem gosta de fazer pantomima. Então, a primeira coisa que a gente estuda em pantomima, né, é o significado da palavra. E a palavra pantomima, do latim, pantomimus, né, ela vem do latim, do grego, e a gente vai entender um pouco mais à frente o motivo disso. Em português é pantomima, em inglês é mime, mimos em espanhol, e essa palavra em russo que também quer dizer pantomima. É legal frisar isso aí porque tem muito conteúdo no YouTube de pantomima e para fazer um trabalho de pesquisa, quem quiser assistir vídeos, né, em outros idiomas, é só aproveitar aí essa pesquisa e fazer a busca. Vamos entender o que é mímica, né? O que é pantomima. Então, assim, a mímica, ela é uma arte que expressa os pensamentos, né? Ou os sentimentos por meio dos gestos. O mímico é a pessoa que usa toda a sua linguagem corporal e né, todo o seu trabalho, suas expressões, para se comunicar com o público sem utilizar a fala, né, a voz. Esse é o mímico, né? Agora, o que é a pantomima, né? A pantomima é um teatro gestual que possui uma linguagem universal. Então, quer dizer que você consegue entender uma pantomima feita até num outro país, uma pessoa de um outro idioma, uma outra cultura, porque ela carrega características universais, né, de comportamento, de condutas, de hábitos. Então, você assiste a pantomima, você consegue interpretar toda aquela cena sem fala, por se tratar de uma linguagem gestual universal, né? As ações e as mensagens são passadas através dos gestos, né, faciais e corporais. O que se fala sobre pantomima, e aí eu pesquisei os maiores nomes que eu considero assim de pantomima, e é muito importante você que gosta de fazer pantomima, né, você realizar esse trabalho de pesquisa, né, atrás das pessoas mais importantes que marcaram, que trouxeram algum novo significado à pantomima. Então, o Marcel Marceau, ele diz que a pantomima é uma linguagem universal, como eu falei. Então, você consegue decifrar aquela cena porque ela possui características universais, né? O ator, ele atuando, as expressões dele são universais. Então, qualquer pessoa no planeta conseguiria decodificar aquela simbologia e entender. O Greg Goldstone, ele diz que a pantomima é a linguagem do silêncio. Isso é bem interessante porque alguns mímicos afirmam que também é possível o uso da fala na pantomima. Então, existem essas divergências, não é que tem nem o certo nem o errado. Eu acho que a gente tem que procurar buscar o que é mais interessante para cada mímico.
O Merico diz que a mímica, que as encenações são acompanhadas de palavras, como eu falei, e que a pantomima é totalmente silenciosa. Então, assim, ele já diz o seguinte, que na mímica existe o uso das palavras, mas a pantomima é o silêncio, como o Greg afirmou. E o Diderot afirma que na pantomima o gesto deve ser descrito no lugar do discurso diálogo. E que é interessante pelo seguinte: você vai escrever um texto de pantomima, você não tem um diálogo, você vai ter a descrição dos gestos, né? Como é que eu vou fazer esse gesto, como é que eu vou me movimentar. Então ele já fala essa questão do gesto. O que, que seria então a mímica a pantomima, né? Então, se a gente for pensar, elas têm os pontos em comum. E um dos pontos em comum é de enfraquecer, né? Ou de substituir a linguagem verbal. Então, ainda que tenha alguma fala, né? Ou algum ruído, a ideia da pantomima é diminuir isso. Exaltar e se aproveitar e utilizar bastante o corpo e o rosto, e não utilizar tanto a linguagem verbal ou substituir até por completo, ok?